Josi, Senhor. Nós te louvamos, te engrandecemos pela vida dessa serva. Pedimos, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor Jesus. Fala conosco através da tua serva, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida da Josi, pela disposição, por estar aqui, Senhor Jesus. Nós temos certeza, Senhor, que a tua palavra, Senhor Jesus, tocará o nosso coração, porque nós nos abrimos. Nós queremos, Senhor Jesus, abrir o nosso coração, nossos ouvidos, que sejam dóceis à tua palavra. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus, pela vida da sua serva. Te louvamos, Senhor Jesus, pelos dons que o Senhor tem derramado abundantemente na vida dela, Senhor. Bendito é o teu nome. Bendito é o teu nome, Senhor Jesus, pela vida da Josi. Pedimos a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Pela vida da Josi, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde, irmãos. Pode se sentar. Bendito seja Deus por este dia que você está vivendo aqui na presença do Senhor, como é que nós estávamos cantando aqui agora, né? Na presença do Senhor eu quero ficar. A gente estava falando, os irmãos começaram a tocar e ninguém vinha, né? Ninguém vinha. A gente estava falando, o pessoal estava lá no monte, né? Que nem os discípulos, Senhor, vamos ficar aqui, vamos armar 3 tendas aqui, vamos ficar aqui mesmo, a gente não quer voltar não, porque é tão bom estar na presença do Senhor, que se a gente pudesse, a gente vivia de retiro a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, porque é muito bom estar 100% na presença do Senhor, né? Porque no nosso dia a dia a gente tem os nossos afazeres, a gente tem as coisas que nós fazemos, trabalhamos, fazemos, né, estudamos, temos as nossas atividades. E aqui você está no final de semana 100% do Senhor esse tempo, né? 100% na presença de Deus, 100% em momento de oração, momento de partilha com os irmãos, né? Momentos de louvor, palavra. Seu tempo, seu pensamento, seu olhar, seu coração, 100% do Senhor, né? Então, esse ambiente aqui é favorável para que nós possamos viver a graça de estar na presença de Deus, sem precisar se preocupar com nada, né? Sem precisar se preocupar com outras coisas. Você não precisa nem se preocupar em fazer o almoço, porque quando você vai lá, o almoço está pronto, o cafezinho, tudo. Você só precisa se preocupar em abrir seu coração para o Senhor, para que Ele possa realizar o que Ele quer fazer em você nesses 2 dias. Porque também não pense você que é por acaso que você está aqui, ou apenas por um convite, né, de alguém que te chamou para estar no retiro do Ângelos, e talvez você está tendo um primeiro contato, talvez você já participe, talvez, né, você já conheça o Ângelos, talvez está conhecendo hoje os irmãos aqui, mas nada é por acaso, o Senhor prepara todas as coisas. Eu sempre gosto de dizer isso, que é como se o Senhor tivesse lá no céu um planner, uma agenda, e todos os dias estão já fixados daquilo que vai te acontecer. Então, este dia que você está aqui, foi planejado por Deus desde toda a eternidade. Não é algo meramente um convite humano, ou algo que você veio porque não tinha outra coisa para você fazer. Não, é porque este dia, este final de semana, e aquilo que Deus tem para fazer no teu coração, já estava pré-fixado desde toda a eternidade. Você precisa saber que Deus sabia que você estaria aqui, que Deus sabia como você chegaria aqui, como é que você estaria, como é que estaria o seu coração, em que fase da vida você estaria vivendo, se você estaria vivendo um momento de sofrimento, um momento de alegria, um momento de dor, de tribulação, um momento de extrema, né, de extrema alegria na tua vida. Deus já sabia de tudo isso, da maneira que você iria estar, como ia estar o teu coração, as coisas que já te aconteceram até aqui.
E por isso você precisa saber, estava tudo planejado por Deus. Nada é por acaso, nenhuma palavra, nenhuma canção, nada do que foi preparado aqui foi por acaso, foi particularmente para você. Deus preparou esse encontro. Se tivesse vindo só você, tudo estaria preparado só para você, porque Deus trata com você no particular. Deus não trata conosco no coletivo, apesar de nós estarmos unidos com outras pessoas. Cada um de nós veio de uma realidade de vida, de uma maneira de ser, de uma família, né, diferente umas das outras, com realidades de família totalmente diferentes, alguns né, que já nasceram dentro da igreja, outros que a família não vai à igreja, que não conhecem a Deus. Então, cada um de nós tem uma vida. E é com esta vida que Deus quer tratar, a vida do seu filho amado, da sua filha amada, em todo este dia. Eu quero convidar você a pegar a sua palavra enquanto eu me apresento no evangelho que você já deve ter lido algumas vezes hoje, Mateus 19. Enquanto você pega, eu vou me apresentando. Eu sou a Josi, eu sou casada com o Marcos Vinícius, está lá no fundo, meu esposo, mais conhecido como Quinho. Nós somos casados, vai fazer 8 anos, com a graça de Deus. Nós moramos na cidade de Vargem Grande Paulista. Nós participamos da paróquia qual fica essa casa de retiro aqui, que é a paróquia Santo Antônio da Grande. É meio longe, né? Mas, enfim, Deus que quis, né? E nós participamos da Renovação Carismática Católica, de um grupo de oração chamado Magnífica, que fica na comunidade de Nossa Senhora Aparecida. E nós participamos desse grupo de oração há 10 anos, que é o tempo que esse grupo de oração existe, né? É relativamente novo o nosso grupo de oração, assim, se você for ver, né? Alguns grupos aqui da nossa região têm 30 anos, 25 anos, o nosso tem apenas 10 anos. Nós estamos lá desde o comecinho, graças a Deus. Mas no movimento da renovação carismática, já faz um pouquinho mais de tempo que eu estou. Talvez alguns de vocês não tenham nem nascido ainda. Faz 23 anos já que eu faço parte desse movimento. Então, assim, pode ser mesmo que quando você nasceu, eu já estava erguendo as mãos lá, louvando a Deus, lá no grupo de oração. Glória a Deus por isso também, né? Então, assim, é uma graça de Deus, né? O Senhor utiliza, né, de vários movimentos na igreja, pastorais na igreja, para que todos encontrem o seu lugar, mas todos também com o mesmo objetivo, a santidade de vida e podermos um dia chegar na glória do céu, né? Cada movimento tem uma identidade, cada movimento tem uma característica, então tem lugar para todos na igreja, mas todos têm o mesmo objetivo, amar Jesus, estar com o Senhor e chegarmos juntos à eternidade. E lá no céu, provavelmente, nós não seremos, né, divididos em movimentos, né? Não divididos, né, multiplicados ali em movimentos. Seremos todos um, cantando ao redor do trono do Senhor. Amém? Vamos ler então o versículo 21, irmãos. Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Palavra da salvação. Você pode dar um beijo aí na sua palavra. Irmãos, é interessante que neste encontro vocês estão meditando este evangelho. Sim ou não? Vocês já leram outras vezes hoje esse evangelho? Para ficar bem gravado no teu coração, né? Porque este evangelho é interessante que a gente vê este jovem, né? Chegando diante de Jesus, né? A gente pode até dizer assim que aquele jovem estava chegando para um encontro pessoal ali com Jesus, né? O encontro dele com Jesus. E se você já leu hoje, você sabe que ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para entrar no reino dos céus, né? E Jesus começa a falar para ele o quê? Os mandamentos. Sim ou não? E aí ele, né? Chega e fala assim, então, Jesus, então, tô de boa, porque já faço isso aqui já. Desde que pequeno já observo isso aqui. Isso aqui é cotidiano para mim, normal.
Ou seja, aquele jovem que estava chegando ali diante de Jesus não era um jovem assim, alheio, né, àquilo que Deus queria enquanto mandamentos para ele, né? Porque ele disse para Jesus, mas eu já faço isso. E aí é o ponto que chega também para nós aqui, porque talvez muitos de nós que estamos aqui também temos essa realidade, né, irmãos? A gente já não somos mais pessoas que têm pecados grandiosos, assim, por exemplo, eu acredito que nenhum de vocês, assim, tem pecados, por exemplo, matar alguém, roubar lá o supermercado, fazer umas coisas assim que a gente fala assim, meu Deus do céu, né? Traficar, esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode chegar a ter essa tentação de chegar diante de Jesus e falar assim, Jesus, mas eu não mato ninguém, né? Não roubo, né? Não trafico drogas, né? Nem órgãos, nem nada. Então, assim, né? Tranquilo para mim, né? Não sou um traficante ali, né? Não sou um bandido, não sou, né, uma pessoa, uma prostituta ali, que estou ali vendendo o meu corpo. Então, assim, está tranquilo para mim. Do mesmo jeito que Jesus disse para aquele jovem, e o que Jesus queria fazer com aquele jovem, Jesus quer fazer conosco hoje também. Jesus estava chamando aquele jovem para intimidade, para chegar mais perto. Porque assim, não bastava só ele, vamos dizer assim, cumprir a lei. Cumprir aquilo que está ali, né, à risca no papel. Que também era importante, porque Jesus, a primeira coisa que Jesus diz é, você precisa observar os mandamentos. E aí ele fala, não, tudo bem, já observo. E aí Jesus fala assim, então tá bom, então agora você precisa vir para mais perto de mim. Então você precisa chegar mais perto de mim. Então, o que o Senhor está fazendo com você neste encontro, comigo neste encontro, mas especialmente você que está aqui desde o começo do dia, participando de todas essas pregações, é que fazer com que você tenha intimidade com Ele, para que Ele possa, então, quando você estiver perto, quando você estiver íntimo, falar a você qual é o propósito, qual é a missão, qual é a vocação, qual é a vontade dEle para a tua vida. Portanto, não adianta para nós somente cumprirmos os mandamentos, irmãos, e não sermos próximos e íntimos do Senhor. E esta pregação desta tarde, que foi passado para mim o tema, é esta parte do vem e segue-me, mas com algum direcionamento acerca da santidade e da vontade de Deus para a nossa vida. E veja, eu dizia quando eu comecei a falar aqui com você, que todos nós temos uma história de vida, né? Cada um de nós com a sua maneira de ser, com o seu jeito que chegou aqui. Então, para cada um de nós, Deus tem uma missão particular também, uma vocação particular. Por exemplo, né, exemplos claros aqui para você, bem palpáveis, a minha vocação, uma vocação matrimonial. Tenho o meu esposo e essa é a minha vocação, a vocação ao qual Deus me chamou. Mas pode ser que aqui no meio de nós tenham pessoas que Deus chame para vocação religiosa, para uma vocação sacerdotal, uma vocação, né, celibatária, uma vocação religiosa, né, de irmã, de freira mesmo. Pode ser que Deus chame. Mas para que a gente possa compreender este chamado e esta missão, é preciso estar perto de Deus. Mas ainda que nós tenhamos diferentes vocações na igreja, ainda que nós tenhamos diferentes chamados de Deus para a vida de cada um de nós, existe uma vocação que ela é universal, ou seja, ela é para todos. Ela é para que cada um de nós, a respeito daquilo que Deus nos chamou, e vivendo da maneira que Deus nos chamou, alcance este mesmo objetivo. Ou seja, eu com a minha vida matrimonial, o sacerdote com a vida dele sacerdotal, o celibatário com a vida dele de celibato, tem todos o mesmo objetivo, ainda que por vias diferentes. E o nosso objetivo é a santificação da nossa vida. O nosso objetivo é que nós venhamos a ser santos e cumpramos plenamente aquilo que é a vontade de Deus a nosso respeito. Primeiro de tudo, a vocação a ser santos. E depois, a partir da nossa busca e do nosso desejo da santidade, nós vamos cumprindo então na nossa vida aquele que é o plano de Deus para nós. Que veja, lembre do que eu disse para você quando eu ia começar aqui. Tudo já está pré-fixado e pré-determinado para a nossa vida e planejado por Deus e desejado por Deus desde toda a eternidade. Desde antes de tudo ser criado, Deus já tinha um plano e uma história de amor, como diz São João Paulo II, única
e irrepetível para cada um de nós. Já está no coração de Deus, já está no desejo de Deus. E a própria palavra vai dizer isso para nós. Antes que no seio você fosse formado, eu já te conhecia. Porque o Senhor já planejava a tua vida, já planejava a sua existência e todo o seu ser e toda a sua história. O Senhor já tinha planejado isso. Então, é importante que você compreenda que existe para nós todos essa vocação única, que é a vocação à santidade. E aí, irmãos, é onde nós precisamos ter isto como um objetivo de vida. Porque, veja, nós somos muito determinados em algumas questões na nossa vida, não é verdade? Nós temos uma determinação, muitas vezes, a fazer algumas coisas, vamos dizer, no nosso âmbito da nossa vida social, da nossa vida, né, ali física. A gente tem objetivos claros, então, vou dar um exemplo bem prático. Quando eu ia casar, quando eu e o Quinho íamos casar, nós éramos bem assim, nossa vida financeira era bem ruim, e aí a gente assim, ganhava muito pouco. Só que a gente tinha um sonho de ter a nossa festa de casamento, além, né, de, claro, o nosso principal objetivo era o sacramento, mas nós tínhamos também no nosso coração um desejo de festejar e de celebrar o nosso matrimônio com a nossa família, fazendo então uma festa de casamento, só que a gente não tinha dinheiro. Então, a gente falou, nosso salário não dá para a gente pagar todas essas coisas. Então, a gente tem que ter uma renda extra, né? A gente tem que ter uma renda extra. O que a gente vai fazer? Aí eu fiz um site para vender cosméticos, lá para a gente vender uns cosméticos online, então eu vendia uns cosméticos da Natura e tal. Esse daí não dava muito trabalho. Mas tinha uma outra coisa que a gente fazia, e talvez alguns irmãos aqui já até compraram, que eram as nossas trufas. A gente fazia trufa para vender em todos os encontros que tinha, a gente estava lá com as nossas trufas. Só que assim, o Quinho trabalhava o dia inteiro, eu estudava à noite. Eu trabalhava o dia inteiro também. A gente tinha um momento em que nós dois poderíamos estar ali juntos para poder fazer, que era tipo assim, da hora que o Quinho chegava até umas 3 horas da manhã. Então a gente se juntava nesse horário, a gente começava a fazer as nossas trufas para que a gente pudesse vender essas trufas e arrecadar um dinheiro, porque a gente tinha um objetivo. A gente queria fazer a nossa festa de casamento e a gente precisava, né, levantar esses fundos. Então, a gente não se importava daquele tempo ser sacrificado, porque a gente, né, deixava de dormir, de descansar no outro dia, acordava cedo, ia trabalhar, né, cansado. Nos finais de semana, a gente saía para vender porque a gente tinha um objetivo. Muitos de nós somos assim, e temos, né, objetivo de fazer uma faculdade, de comprar uma casa, de fazer uma festa de casamento, de fazer uma formatura, e a gente se desdobra para que isso aconteça, a gente se sacrifica para que isso aconteça, a gente sacrifica tempo, a gente sacrifica sono, né, a gente sacrifica coisas que a gente queria ter e a gente não compra ali porque a gente tem que economizar. Por quê? Porque de fato isso é um objetivo real para nós, uma coisa palpável. E o que acontece conosco, irmãos, é que a gente não tem esse mesmo ímpeto, este mesmo objetivo na busca da nossa santidade. Por quê? Porque muitas vezes a santidade para nós é uma ideia utópica. É uma ideia que a gente sabe que existe, mas que me parece que não pode ser real na minha vida. É como se fosse impossível da gente alcançar este objetivo. Então a gente deixa de lado. E aí a gente começa a não fazer e não sacrificar e não fazer tudo que é necessário para que aquilo de fato se torne real. Como eu fazia para vender as minhas trufas, para conseguir fazer minhas trufas. Então veja, a santidade e o céu são coisas infinitamente maiores do que uma festa de casamento. Mas a gente não faz o mesmo esforço para alcançar este objetivo como os esforços que a gente faz para alcançar objetivos humanos, que não são ruins, mas que são infinitamente inferiores diante da graça, da santidade e da eternidade. Então, nós precisamos olhar para a santidade, que é algo que a gente admira, que a gente olha os santos, né? A gente olha aqui Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, a gente olha e fala assim, e a gente admira a vida desses santos. Mas para nós, irmãos, é como se fosse distante da nossa realidade de vida. É como se eu tinha no meu coração e na minha mente essa ideia há uns bons anos atrás, né? Tanto que eu quase não me casei com o Quinho, porque eu queria ir para o Carmelo,
Assim, estava certa que era essa a minha vocação, não é isso. Por quê? Porque na minha visão, eu não conseguiria alcançar a santidade se eu tivesse um namorado, porque eu nunca tinha conseguido viver a castidade. Então eu tinha isso no meu coração, que se eu não ficasse dentro do Carmelo, fechada, sem nenhuma possibilidade de ter contato com outras pessoas, depois, com maturidade, eu fui compreendendo isso. Mas na hora me parecia uma ideia maravilhosa. Isso não é ruim, eu quero ser uma irmã religiosa. Por que a minha cabeça está tão confusa? Por que eu estou gostando de uma pessoa? Porque então eu sofria por causa disso. Porque eu tinha assim na minha cabeça que alcançar a santidade numa vida de uma vocação matrimonial, de um namoro, de um noivado, era impossível. E assim a gente olha muitas vezes com essa ideia de utopia para a santidade. É bonito, é admirável, mas não é para mim. A gente olha e a gente enxerga assim. E por isso a gente deixou e deixa muitas vezes de fazer o que é preciso para que a gente alcance, então, a santidade. Mas eu trouxe uma frase de Santo Afonso Maria de Ligório, que é alguém que nos ajuda muito, que tem tratados sobre diversos assuntos, Tratados da conformidade à vontade de Deus, tratado da castidade, Ele que escreveu aquele livro, A Prática do Verdadeiro Amor a Jesus Cristo, onde ele fala que toda a santidade de uma pessoa consiste em amar Jesus. Então, assim, de orientação acerca de algum assunto, Santo Afonso Maria de Ligório entende muito bem. E ele disse assim, preste atenção. A santidade consiste, primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. Segundo, numa total mortificação das próprias paixões. E terceiro, numa perfeita conformidade com a vontade de Deus. E eu queria trazer esses 3 pontos de uma maneira simples para que a gente possa compreender de que maneira Santo Afonso de Maria de Ligório está falando para nós a respeito da santidade. Primeiro, numa verdadeira renúncia de si mesmo. O Evangelho, quando a gente lê o Evangelho, Jesus diz assim para nós: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É interessante, irmãos, que Jesus não diz assim: quem quiser me seguir, toma a sua cruz, renuncie a si e me siga. Porque, irmãos, é infinitamente mais difícil renunciar a si mesmo do que tomar a cruz. Porque, veja, sem a renúncia de si mesmo, não é possível tomar a cruz para seguir o Senhor. Porque, veja, uma cruz que vem na nossa vida, seja uma cruz de uma enfermidade, de um desemprego, seja uma cruz de uma situação que a gente está vivendo na nossa família, é uma coisa, a maioria das vezes, acho que todas as vezes, involuntário. Ninguém busca uma enfermidade, ninguém busca ficar doente. Ninguém faz alguma coisa para que fique doente ou se machuca voluntariamente. Então, assim, ninguém vai lá e perde o emprego voluntariamente, a não ser que tenha um outro emprego em vista, para passar necessidade financeira. Ninguém faz isso voluntariamente. Então, uma cruz que vem na nossa vida, ela vem de maneira involuntária, E nós temos uma escolha diante dela: tomar a nossa cruz ou protestar diante da cruz. A gente vê isso um exemplo muito claro no Evangelho da crucificação, quando tem ali os 2 ladrões, um do lado e um do outro de Jesus. Um deles está blasfemando e o outro está diante de Jesus pedindo misericórdia. Então nós temos essas 2 possibilidades: olhar para Jesus e dizer, eu mereço mesmo esta cruz, e eu me uno a Jesus nessa cruz, ou nós podemos protestar diante da cruz, como fez aquele outro ladrão, protestando e blasfemando contra Jesus. Mas é algo involuntário, Não é algo que a gente escolhe. Agora, a renúncia não, irmãos. A renúncia é totalmente voluntário. A renúncia é totalmente escolha, decisão. Nós escolhemos renunciar àquilo que nós queremos para querer aquilo que Deus quer. Eu escolho renunciar à minha vontade para querer a vontade de Deus. Eu escolho renunciar àquilo que me dá conforto
para que, em prol daquilo que me dá desconforto, eu possa me santificar. Então, a renúncia é muito mais difícil, porque, veja, a renúncia nunca é de alguma coisa ruim, viu? Ah, não, mas eu renunciei às drogas. Tá, a droga é uma coisa péssima, né? A droga é uma coisa ruim. Mas por exemplo, né, muitas pessoas provavelmente estão rezando ali a quaresma com o Frei Gils, com o Instituto Hesed ali, 4 horas da manhã. E renunciar ao sono? E renunciar a uma coisa maravilhosa que é dormir? E renunciar a um docinho depois do almoço? Eu estou falando coisas bem simples e bem práticas, mas para que você saiba que a renúncia das pequenas coisas vai um dia te permitir renunciar a grandes coisas, né? Como, por exemplo, um momento ali de união antes do matrimônio, que não é lícito, que pode ser um momento prazeroso ali na hora, mas que depois vai se tornar um momento de vazio imenso, e você renuncia a isso para que depois, no momento propício, aquilo se torne também fecundidade e vida na sua vida. Então, a renúncia não é de coisas ruins, a renúncia é daquilo que dá prazer, conforto para a gente. Então, é por isso que é infinitamente mais difícil renunciar a si mesmo, e é a primeira coisa que Jesus pede para fazer, quando Ele diz para quem quiser seguir Ele. Primeira coisa, renúncia de si mesmo. Então, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer isso para nós. A renúncia é mais difícil, né, do que a tomada da cruz. No segundo, ele diz o quê? Uma total mortificação das próprias paixões, que entra também na renúncia de si mesmo, né? As nossas próprias paixões. Uma das frases de Santo Afonso diz assim: quem quer ser santo, presta atenção nisso, deve procurar cada dia dar alguns passos no caminho da santificação. O que significa isso? Aquele que busca e que tem o objetivo da santidade não pode nunca estar parado na sua vida espiritual. Não pode nunca estar estagnado na sua vida espiritual. Né? Não pode nunca estar parado ali no mesmo lugar, porque estar parado já é regredir. Porque os outros continuam, a gente continua no mesmo lugar, isso já é regredir. Então, nós precisamos olhar para a nossa vida espiritual e termos alguma clareza de em que ponto nós estamos da nossa vida espiritual, irmãos. Como é que está a nossa vida espiritual, de fato? Como é que está a nossa vida de oração? A nossa vida de mortificação? A nossa vida de jejum, de práticas? Como é que está isso na minha vida? Eu preciso ter uma clareza de que, quando eu iniciei, então, ali meu caminho com o Senhor, quando eu olho para trás, existe algum tipo de evolução da minha vida espiritual? Existe uma evolução espiritual? Eu já consegui vencer alguma coisa? Eu já consegui ultrapassar alguns pecados? Eu já consegui vencer algo que, graças a Deus, já ficou para trás? E agora outras coisas que eu preciso vencer? Mas é preciso que você tenha essa clareza de olhar e ver em que ponto da sua vida espiritual você está. E se você percebe, olhando para a sua vida, que não há um avanço na espiritualidade, que não há um avanço na sua vida espiritual e nem na sua vida de santidade, então desde quando você começou, você percebe que ainda você cai naquele mesmo pecado de sempre. Não houve, então, eu não consegui ainda vencer este pecado. E quando eu digo isso, eu não digo num sentido de julgar nenhum de nós que estamos aqui, mas no sentido de ter clareza mesmo sobre a respeito de onde nós estamos na nossa vida espiritual. E se eu percebo que eu ainda estou estagnado, o que é que me falta para avançar? Eu preciso olhar e perceber. Será que não falta algumas mortificações? Primeiramente, será que não me falta uma vida de oração constante? Será que não me falta uma rotina de vida espiritual? Algo que eu faça sempre? Né? Algo que eu faça ali todos os dias. Será que não me falta isso para que eu consiga ultrapassar e passar adiante na minha vida espiritual? Será que não me falta um pouco de mortificação? Um pouco de desconforto? Né? Será que o que me faz estagnar é a preguiça? E nós precisamos ter realmente essa clareza. Eu sou alguém que tenho preguiça da oração? Como é que você se comporta e como é que você se coloca para a oração, né? Porque se nós, vou dar um exemplo prático, se a gente vai rezar deitado, eu rezo o terço todo dia, mas eu durmo quando eu estou rezando o terço. Mas onde é que você reza? Deitado.
Claro que você vai dormir, irmão. Obviamente que você vai dormir. Então, assim, se eu percebi que eu não consigo terminar o terço se eu estiver deitado, que nem é o ideal, né, que a gente reze o terço deitado, então você senta. Mesmo sentado eu estou dormindo, então ajoelha. Isso é esforço para que a gente consiga, então, avançar na vida espiritual. Para que a gente avance, é necessário dar desconforto para a carne, irmão. O desconforto que nós vivemos na nossa carne é uma das coisas que mais nos fará avançar. Por exemplo, você aqui precisa se esforçar para ficar de olhos abertos, porque eu sei que você está com sono, que eu estou só vendo os olhinhos ali. Precisa de um esforço para que você fique de olhos abertos, prestando atenção na palavra. É necessário, precisa. Às vezes vai ter gente que não vai conseguir, vai ter que ficar de pé. É isso, a nossa vida espiritual nada mais é do que isso também. É necessário um esforço grandioso da nossa parte. Por quê? Porque a nossa carne quer o conforto, irmãos. Se fosse possível a gente escolher, esse banco não seria duro de madeira. Teria pelo menos uma almofadinha ali para a gente dar uma encostadinha, né? Teria pelo menos assim um negocinho mais, né? Uma almofadinha, né? Uma coisinha para a gente esticar a perna. Porque a carne quer isso mesmo. A carne quer coisas confortáveis. Mas não tem nenhum santo que chegou ao céu, irmãos, com conforto. Não tem jeito. São coisas incompatíveis. Para que a gente consiga, né, avançar, é necessário desconforto. A vida de oração precisa ter rotina, precisa ser constante. E aí você vai rezar sem vontade. E aí você vai falar assim, mas eu não sinto nada. Mas não é para sentir, não tem problema que você não sinta nada. Apenas reze, apenas faça aquilo que você se comprometeu a fazer. Mas eu não estou sentindo nada, não importa. Deus está trabalhando. Porque só de você vencer a tua falta de vontade, já é Deus trabalhando em você. Só de você não estar com o mínimo de vontade de rezar e você se colocar em oração, já é a graça de Deus agindo sobre você. Então é necessário ter essa constância e essa rotina. E aí também mortificações da carne, irmãos. É muito importante que a gente tenha coisas simples como jejum, como abstinência de coisas que a gente gosta, abstinência de alimentos, abstinência, né, por exemplo, você abdicar de dormir com travesseiro um dia, você toma banho frio, esse tipo de coisa que parece tão simples, mas que tem uma grande marca na nossa vida espiritual, irmãos. Dar desconforto para a carne, para que ela saiba que não é ela que manda, mas que ela tem um Senhor. E o Senhor da carne é Jesus. E ela precisa saber que ela está submetida a este senhorio. E para isso você educa a sua carne. Mas não só assim. E é algo que é interessante que a gente não pensa sobre isso. Presta bastante atenção aqui em mim. Mortificações da carne também é suportar muitas vezes injustiças sofridas. E eu não estou falando com os outros, estou falando com você. Não injustiças com os outros, mas injustiças conosco mesmo. É algo que não vai te prejudicar, vamos dizer assim, moralmente. É algo que não vai te prejudicar no teu trabalho e você sofreu uma injustiça. Aceita calado aquela injustiça, isso também é mortificar. Uma humilhação que a gente sofre, né? Uma calúnia. Como é difícil passar por uma calúnia sem se justificar, irmãos. Como é difícil passar por uma calúnia sem tentar explicar para as pessoas e para todos que não é verdade, isso não é verdade. E os santos faziam isso, irmãos. São Luís Orione, que é aqui padroeiro da nossa, São Luís Orione, ele viveu uma grande calúnia na sua vida. São Luís Orione, ele morreu de sífilis. E na época, né, essa doença era uma doença sexualmente transmissível, né? Ainda é hoje, né? Mas era uma grande humilhação para alguém ser diagnosticado com sífilis. Então todas aquelas pessoas sabiam que ou aquela pessoa teve uma relação, né, fora do matrimônio ali, ou foi traído e aí o esposo ou a esposa passou aquela doença. E, na época, assim, os inimigos, né, de São Luís Orione, as pessoas que não gostavam de São Luís Orione, da caridade que ele fazia, da santidade de São Luís Orione, pagaram para um barbeiro, para que ele infectasse São Luís Orione, né, através ali da lâmina
né, com sífilis. E São Luís Orione morreu caluniado, as pessoas olhando para ele e pensando que ele não era santo porque ele tinha tido relações, né, com uma pessoa que tinha sífilis, com alguma prostituta. E ele morreu caluniado sem negar nem um dia. E depois de muitos anos, aquele homem, depois de ver a história de vida e de muito remorso daquilo que ele tinha feito, ele então falou o que ele tinha feito, e só depois da morte as pessoas puderam saber que sim, São Luís Orione era santo. Mas veja que exemplo de uma pessoa que soube pegar esta calúnia que sofreu e transformar aquilo em santidade. Ele sabia que ele não tinha feito aquilo, mas em nenhum momento ele se defendeu. E a gente faz isso, sabe aonde, irmãos? No confessionário. A gente chega para se confessar e a gente fala o nosso pecado e todas as justificativas pelas quais a gente fez aquele pecado. A gente não chega lá e fala assim, olha, eu senti inveja. Não, a gente chega e fala assim, eu senti inveja, mas por quê? Aquela pessoa, minha amiga, então ela fez isso, isso e isso. Né? E aí a gente... Tem uma amiga minha, que esses dias ela veio partilhar comigo, ela está esperando a graça de uma gestação há muito tempo, né? Ela teve um câncer e aí ela teve que fazer um tratamento, né, que impedia de que ela tivesse filhos naquele momento, e agora ela terminou o tratamento dela, mas já faz bastante tempo que ela está esperando essa graça da maternidade, e ela sempre vem partilhar comigo. Ela sempre vem conversar comigo e partilhar algumas coisas comigo. E um dia ela veio falar para mim, ela falou, Josi, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo lidar com a informação de que tem uma amiga minha aqui que eu amo demais, que estava esperando também a graça da maternidade, e ela agora está grávida. E eu estou feliz por ela, mas eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento que está dentro de mim. E eu falei para ela, olha, você sabe o quanto eu amo você, né? Você sabe que aquilo que eu vou te falar não é algo que é para te machucar, mas você precisa ter clareza de que aquilo que você está sentindo tem raiz no pecado da inveja. E você precisa procurar o sacerdote para você se libertar disso. E eu disse assim para ela, quando você chegar diante do sacerdote, não justifique para ele que você sentiu inveja porque você está esperando há muitos anos e você queria que... Não, diga para ele simplesmente assim, eu senti inveja, ponto. Porque isso é libertador, irmãos. A gente renuncia ao desejo que a gente tem de que os outros olhem para nós e vejam que a gente é mais santo do que a gente realmente é. A gente tem medo que as pessoas olhem para nós e pensem que a gente é pecador, mas a gente é mesmo. Mas a gente não quer que, de maneira alguma, as pessoas pensem que nós temos mais pecado do que nós temos, ou que nós sejamos menos santos do que nós achamos que somos. E nós aceitarmos a calúnia, nós aceitarmos, e veja o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo de algo que vai te prejudicar, que seja necessário sim uma justificativa. Eu estou dizendo de algo que você pode sim aceitar, e aquilo vai ser só para diminuir o ego mesmo, e não para outras coisas. Isso também é mortificação da carne, aceitar as humilhações por amor a Deus e para a nossa própria santificação, irmãos. E o terceiro e último, falando da confissão, quando a gente faz isso, irmãos, a gente se confessa mal, tá? Porque a confissão é nós nos acusarmos diante de Deus com o arrependimento necessário, com um firme propósito de não pecar mais. Unicamente isso. Não é para nós nos justificarmos, irmãos, diante da confissão. Porque o Senhor já nos justificou com a cruz. Não precisa você falar por que você caiu. Só diga por que você caiu. Terceiro, perfeita conformidade com a vontade de Deus. É difícil esse, hein, irmãos? É difícil. É por isso que precisa renunciar a si mesmo. É por isso que precisa se mortificar. Porque senão, irmãos, não tem jeito. O que é conformidade? Conformidade é o ato, o efeito de se conformar, de aceitar, de se pôr de acordo, de pôr em concordância. É a qualidade ou estado das coisas que se harmonizam. E pode nos parecer que a vontade de Deus é uma vontade meio tirânica. Às vezes a gente olha para Deus e pensa que nem no evangelho de hoje. O evangelho de hoje, não sei se você leu, fala dos talentos. E aí, um dos servos que fala assim que ele só tinha um talento, ele enterrou. Quando o Senhor chega, ele fala assim, porque o Senhor colhe onde o Senhor não plantou, ceifa onde o Senhor não semeou.
Ele olhava para aquele patrão, para aquele senhor, e ele via um tirano naquele senhor. Ele não via alguém que estava ali dando para ele um trabalho, né? Dando uma missão para ele, dando um objetivo ali para que ele multiplicasse aqueles talentos. Ele olhava para o seu senhor e via nele um tirano. E muitas vezes nós olhamos para Deus e nós vemos Deus assim, irmãos. Nós vemos em Deus alguém que é um tirano, alguém que a gente olha e fala assim, mas por quê? Por que tem que ser a vontade de Deus e por que a minha vontade não? A minha vontade não é ruim, né? A minha vontade não é ruim, por que ela não acontece? Né? Pega comigo Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Nós vamos ler antes da gente rezar, nós vamos ler esse Romanos, porque é preciso que você compreenda por que a gente fala da vontade de Deus. E por que algumas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade, é diferente da nossa vontade. E a gente sofre muito com isso, muitas vezes, né? Mas o porquê que a gente precisa cumprir plenamente a vontade de Deus para que a gente seja plenamente feliz e não a nossa? Então vamos ler a partir do versículo 14. Vira a sua página aí. Versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 20. Diz assim para nós. Achou? 7:14. Isso. Sabemos de fato que a lei é espiritual. Presta atenção nisso. Mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Eu não entendo absolutamente o que eu faço, pois eu não faço o que quero. Pois não faço o que quero, eu faço o que aborreço. Versículo 16. E se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Porque o querer o bem está em mim, mas eu não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que eu quereria, mas o mal que eu não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Veja, irmãos, a partir do pecado original, nós começamos a ser incapazes de querer as coisas que nos santificam verdadeiramente. Nós começamos a ser, a partir do pecado original, a não querer mais a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a nossa plena santificação. Então nós queremos muitas coisas, mas por conta do nosso pecado, a palavra diz para nós não somos capazes de fazer todo o bem que a gente gostaria. Nós não somos capazes de ser santos como a gente gostaria. Nós não somos capazes de querer as coisas celestiais, de fazer com que tudo que a gente quer seja para a honra e glória de Deus. Seria maravilhoso, irmãos, se toda a nossa vontade tivesse como objetivo a honra e a glória de Deus. Mas muitas vezes não é assim, porque nós não somos capazes do bem querer. A palavra está dizendo isso para nós. Muitas vezes aquilo que nós queremos, por melhor que seja, é para amor a nós próprios. É por causa do amor a nós e não por causa do amor a Deus. É por causa do amor, do deformado amor próprio que nós temos. Nós temos um amor próprio desestruturado, irmãos. E a maioria das vezes as coisas que nós queremos é para alimentar o nosso amor próprio. E por isso, irmãos, é que nós precisamos pedir a vontade de Deus. E por isso que nós precisamos pedir a Deus a graça de vivermos de acordo e com o desejo de que a vontade dEle aconteça.
É difícil isso, irmãos, porque vai ter muitas e muitas e muitas vezes que aquilo que você deseja tanto, aquilo que você quer tanto, talvez não vai acontecer. Porque Deus sabe que por melhor que seja aquilo que você deseja, não vai te santificar, não vai ser para a honra e glória de Deus, não vai ser para a maior honra e glória do Senhor. E é por isso que por muitas vezes, aquilo que a gente quer não acontece. E talvez aconteça um dia, mas talvez nunca aconteça. E nós precisamos buscar infinitamente a renúncia a nós mesmos, a mortificação, para que a nossa vida esteja de pleno acordo com a vontade de Deus. Porque mesmo que aquilo que você deseja não aconteça, quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, nós conseguimos achar alegria, ainda que aquilo que eu quero não aconteça. Nós conseguimos achar felicidade na vontade de Deus. Nós conseguimos achar sentido na vontade de Deus. E a gente começa a olhar e compreender a vontade de Deus, até naquelas coisas que a gente diz assim, mas isso aqui seria bom. Paulo, por exemplo, uma passagem dos Atos dos Apóstolos, que ele estava pronto para ir pregar num lugar, para levar a palavra, e o Espírito diz para ele, não, vai para outro lugar, vai para lá. Era bom o que ele queria fazer, ele queria ir lá pregar, anunciar para as pessoas, mas não era a vontade de Deus naquela hora. Deus queria que ele fosse para o outro lugar. E é esse Paulo que a gente hoje reza com as cartas dele, que a gente hoje olha para Paulo e vê essa sabedoria, que disse para nós assim, que um dia aquilo que está reservado para nós são coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que o coração do homem jamais imaginou. É o Paulo que diz assim, eu tenho uma meta, eu persigo isso, eu só persigo isso. É o mesmo Paulo que diz assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o mesmo Paulo que está dizendo aqui, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero. É este mesmo, é o mesmo Paulo. Portanto, irmãos, para que nós venhamos um dia a dizer como Paulo também, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É preciso reconhecer. Não existe em mim nada de bom se não for a graça. Se não for a graça de Deus, eu não posso fazer aquilo que é bom. Se não for a graça de Deus, eu não sou capaz de renunciar. Se não for a graça de Deus, eu não sou capaz de mortificar. Se não for a graça de Deus, eu não sou capaz de me conformar, de aceitar e de amar a vontade de Deus, irmãos. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor a graça. A graça. Porque nós já sabemos que a nossa carne não quer o Senhor. Que a nossa carne não é capaz de fazer aquilo que é bom. Mas a graça de Deus operando em nós é capaz de nos fazer desejar. É capaz de fazer com que você tenha um objetivo, como eu dizia lá no começo, e que você se esforce para conquistar esse objetivo. Que o teu coração saia daqui com um desejo, irmãos. Ser santo. Com um desejo. Alcançar a minha santificação, Senhor. É engraçado que Santa Teresa, não a de Calcutá, mas a d'Ávila, ela dizia assim, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero te ver, Senhor, eu quero estar com o Senhor. De tal maneira eu quero estar com o Senhor, que o céu, se não tivesse o Senhor lá, não teria sentido para mim. Então, não é só que eu quero o céu, eu quero o Senhor que está no céu, meu Deus. Mesmo se não tivesse céu, eu te quereria. Mesmo se não tivesse inferno, Senhor, eu te temeria. Porque eu quero o Senhor mais do que todas as coisas. E é isso que tem que ser o desejo do teu coração. Chegar um dia a ver Deus. Como a recompensa dos anjos, ver Deus. Como a recompensa dos bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nós temos que sair daqui, irmãos, com esse desejo.
Não pode ser algo sentimental, irmãos. Porque vai ter vezes que você não vai sentir nada. Vai chegar um momento da sua vida que você vai viver pela fé. Você não vai sentir mais as coisas que você sentia no comecinho. Aqueles arrepios, aqueles choros, aqueles, coisas extraordinárias que você vivia, os repousos. Não. Mas tudo bem. Porque Deus está com você, você sabe que Ele está. Aí você já não vive mais por causa daquilo que você sente. Você vive por causa dEle. Ele. E ainda que você não sinta nada, você vai rezar porque você quer Ele. Ainda que você esteja ali, mas você não sinta absolutamente nada na tua oração, pareça que foi infértil, Ele está gerando vida, Ele está brotando vida, e você sabe disso e por isso você continua. Pela fé, não pelo sentido, não pelo sentir, não pela visão, mas pela fé. Por isso, o quanto antes nós começarmos a viver, não buscando o sentimento, mas buscando a fé e a razão daquilo do porquê que nós estamos aqui. Quanto antes nós conseguirmos viver assim, antes nós alcançaremos a santidade. Amém? Convido você a ficar de pé, para a gente rezar. Eu quero convidar você a começar pedindo para Deus a graça, para que depois você possa renunciar e depois você possa começar as suas mortificações.